Oi, pessoal! Eu acompanhei só de orelhada essa treta entre a Virgínia e a Luana Piovani, mas eu quero puxar a conversa para um outro lugar. Essa discussão entre as duas dura uma semana, duas. Já o problema das apostas no Brasil é uma tragédia geracional e está sendo discutida no nível mais raso possível. Virou uma briga de torcidas. Mas olha, gente, até para dar opinião na briga, a gente precisa entender esse universo das apostas. Vamos por partes. Em maio do ano passado, a Virgínia foi convocada a depor na CPI das bets. CPI, vocês devem saber, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma investigação que o Congresso abre quando suspeita que tem algo grave acontecendo no país. Essa, no caso, foi instalada pelo Senado em outubro de 2024 para investigar três coisas: a influência das apostas online no orçamento das famílias, a possível associação dessas plataformas com lavagem de dinheiro e o papel dos influenciadores digitais na divulgação. O ponto principal que a CPI queria investigar nos contratos com influenciadores tem um nome meio dramático, mas funciona muito bem para entender o que está em jogo. Chama-se cláusula da desgraça alheia ou cachê da desgraça alheia. É o seguinte: existe um modelo de contrato em que o influenciador não ganha um valor fixo para fazer publicidade. Ele ganha uma comissão proporcional ao quanto os seguidores perdem na plataforma. Quanto mais gente quebra a cara apostando ali, mais ele recebe. A Virgínia foi até o Senado, mas chegou amparada por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que dava direito para ela não responder perguntas que pudessem incriminá-la. Ela falou por mais de 3 horas, negou ter assinado contrato desse tipo, se recusou a responder os detalhes financeiros dos contratos que tinha com a Esportes da Sorte e a Blaze, que são duas casas de apostas muito grandes. Um mês depois, em junho de 2025, o relatório final da CPI, que pedia o indiciamento de 16 pessoas, incluindo a Virgínia e a Deolane Bezerra, foi rejeitado por 4 votos a 3. Foi a primeira vez em 10 anos que uma CPI do Senado terminou sem aprovar um relatório. 20 projetos de lei caíram junto, entre eles regras mais duras contra jogos como Tigrinho, a proibição de quem está no cadastro único apostar e regras mais duras para publicidade. O cadastro único do governo é onde estão registradas as famílias mais pobres do Brasil, as que dependem de Bolsa Família e outros programas sociais. A gente está falando de gente que está apostando dinheiro do programa social. Isso é uma outra questão que pode ser questionada. Mas foi tudo arquivado, plenário vazio, câmera desligada, né? Pizza servida. E aqui tem outra coisa importante que ninguém nessa briga pública está separando direito. Existem duas coisas muito diferentes que o brasileiro chama de bet. Tem o jogo que é legal, regulamentado, e tem o jogo que sempre foi crime e segue sendo. O Tigrinho, ou Fortune Tiger, todos aqueles caça-níqueis virtuais que parecem joguinho de celular com um bichinho dando sorte, são ilegais no Brasil. Sempre foram, continuam sendo. Quem opera, quem divulga e quem promove está cometendo crime. Ponto. E aí você vai se perguntar, tá, mas então como é que as pessoas jogavam e como é que essas pessoas estavam fazendo propaganda? Porque essas empresas e esses influenciadores se ampararam em algumas brechas na lei para poder operar. O que foi regulamentado em janeiro de 2025 pela Lei 14.790 são as apostas de cota fixa. Cota fixa quer dizer que o apostador sabe, antes de apostar, qual é o retorno se ganhar. É o tipo de aposta esportiva clássica. Você aposta R$100 que o Flamengo ganha do Fluminense, sabe que se acertar leva 300, se errar perde os 100. A lei criou regras, exigiu licença do Ministério da Fazenda, instituiu tributação de 12% sobre a receita das casas e 15% sobre os prêmios dos apostadores. E definiu obrigações de prevenção, a lavagem de dinheiro e identificação dos clientes. Hoje são 187 plataformas autorizadas, que pagaram uma outorga de 30 milhões cada um para ter essa licença. Por que isso importa?
Porque no debate público a gente está jogando tudo no mesmo balaio. Mistura jogo ilegal com jogo legal, mistura caça-níquel digital com aposta esportiva, mistura tudo num caldeirão de um pânico moral. E quando você mistura tudo, ninguém entende mais nada e a única coisa que sobra é discussão de Twitter, de Instagram. Agora, vamos lá, agora eu vou ser cancelada. Essa é a minha opinião, tá? Eu não sou contra a legalização. Eu sou, por exemplo, favorável à legalização das drogas. Sou favorável à regulamentação das apostas. E eu vou explicar por quê. Proibir não funciona, nunca funcionou. A guerra às drogas é o exemplo mais escandaloso disso. Estados Unidos gastaram trilhões, encheram presídios e o consumo aumentou. No Brasil, a proibição empurrou o jogo para a clandestinidade durante décadas. O que floresceu foi o jogo do bicho, com toda a economia paralela e violência que vem junto com isso. Liberdade individual é um valor que eu sempre vou defender. E isso vale, na minha opinião, para uso de droga, aborto, jogo, orientação sexual. Adultos têm o direito de tomar decisões que possam ser consideradas até ruins sobre o próprio dinheiro, o próprio corpo, a própria vida. Mas, e sempre tem um mas, e esse mas aqui que eu vou falar é bem grande, liberdade individual pressupõe uma coisa fundamental, que é um Estado capaz de fiscalizar, regular e cuidar de quem adoece. Em país pobre, com saúde pública sucateada e desigualdade brutal, liberdade sem essa contrapartida vira só uma carta branca para exploração, que a gente vê muito. E é exatamente esse o problema do Brasil hoje. A gente legalizou o jogo, mas não construiu a estrutura que torna a legalização aceitável. Olha o tamanho disso. A Confederação Nacional do Comércio divulgou esta semana um estudo feito com dados do Banco Central. Entre janeiro de 2023 e março de 2026, mês passado, 143 bilhões de reais sumiram do comércio varejista brasileiro e foram parar nas apostas. 143 bilhões. Para dar uma dimensão, isso é o equivalente a tudo que o varejo brasileiro vendeu nos natais de 2024 e 2025 somados. 270 mil famílias entraram em inadimplência severa, que é quando você não paga uma dívida por 90 dias ou mais. Hoje, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Em 2019, esse número era pouco acima de 60%. Subiu quase 20% em 5 anos. E o perfil de quem mais sofre, segundo o estudo, é homem acima de 35 anos com renda de até 5 salários mínimos. Não é o jovem viciado em joguinho de celular do imaginário público. É o pai de família que está postando o salário. Tem coisa pior. Em agosto de 2024, dados do Banco Central mostraram que 3 bilhões dos 14 bilhões pagos pelo Bolsa Família naquele mês foram parar em casas de apostas. Família que recebe Bolsa Família apostando dinheiro de Bolsa Família. Essa é a realidade. E aí entra o que mais preocupa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou pelo menos 42 mortes por suicídio no Brasil desde 2022, diretamente associadas a dívidas com apostas online. Pelo menos. O número pode ser maior porque a gente sabe que o suicídio é dramaticamente subnotificado no país. Pesquisas internacionais mostram que mais de 15% das pessoas com transtorno de jogo já tentaram tirar a própria vida. Um estudo norueguês publicado na revista científica Lancet ano passado mostrou que o suicídio é a principal causa de morte entre pessoas com vício em jogo. Os atendimentos no SUS por ludopatia, que é o nome técnico do vício em jogos, cresceram 53% entre 2022 e 2023. Os auxílios doença concedidos pelo INSS por causa de transtorno de jogo estão crescendo numa velocidade 20 vezes maior do que era em 2023. A Associação Psiquiátrica de Brasília já classificou o vício em aposta como a terceira maior dependência do Brasil, atrás de álcool e tabaco. Nízia Trindade, quando era ministra da Saúde, chamou de pandemia. O Fernando Haddad, quando era ministro da Fazenda, usou a mesma palavra. E mesmo assim, a CPI foi para um arquivo morto. Agora, eu vou falar, tá? É preciso falar de uma coisa que incomoda nessa história. A turma que escolheu a Virgínia como
né, inimiga principal. A Virgínia tem culpa sim, e culpa específica. Ela promoveu plataformas de tigrinho, jogo ilegal, usando contas simuladas para fingir que estava ganhando. Isso é publicidade enganosa. E a CPI reconheceu como crime. A Deolane foi além, era sócia oculta de uma casa de apostas ilegal e responde por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas o ecossistema é muito maior do que elas duas. O Neymar é o rosto oficial da Blaze, o Casemiro promoveu bets esportivas. Hoje você não assiste um jogo de futebol no Brasil sem ver propaganda de bet. Parte disso é legal, parte é ilegal, e o Brasil inteiro normalizou os dois juntos sem fazer essa separação. Cancelar a Virgínia não fecha uma única casa de aposta ilegal, não devolve R$1 às 270 mil famílias em inadimplência, não traz de volta as 42 pessoas que se suicidaram, não regula nada, não vota uma lei, só dá a quem cancela uma sensação reconfortante de que fez a sua parte e cada um volta para sua vida. A questão não é só a Virgínia, é o ecossistema inteiro de publicidade predatória que atravessa o entretenimento brasileiro e que precisa de regulação, não de linchamento de uma pessoa. A Virgínia podia desaparecer da internet amanhã. Os 143 bilhões continuariam saindo do bolso dessas famílias. Essa briga entre a Luana Piovani e a Virgínia é só um sintoma de uma sociedade que prefere, né, viver de espetáculo e que tem uma mania, no fundo, bem brasileira, de querer resolver problema social numa tacada só. Aquela coisa do tem que proibir tudo, tem que cancelar a Virgínia, tem que prender todo mundo, como se bastasse gritar mais alto para um problema desse tamanho e ir embora. Não vai. Vamos combinar uma coisa? Vamos falar a real, as bets não vão ser proibidas. O governo arrecada bilhões com elas. São 180 plataformas licenciadas de uma indústria que já está dentro da economia formal. Paga imposto, emprega gente, patrocina time de futebol. Quem está pedindo a proibição está perdendo o tempo de todo mundo. E pior, está oferecendo uma resposta moralista e paternalista que a gente já tentou dar. Para droga, prostituição, para tudo, e que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Proibir a saída fácil de quem não quer pensar no problema de verdade. O problema de verdade é chato, é difícil, é trágico. Exige fiscalização da publicidade e isso depende de regulação, não de boicote. Exige limite para influenciador e isso passa por lei, não por linchamento. Exige financiamento dos centros de atenção psicossocial, os CAPs, que são as unidades de saúde do SUS, de saúde mental do SUS, e que estão sucateados. Exige campanha educativa com o mesmo orçamento, a mesma criatividade que tem a propaganda das casas de apostas. Exige tratar a dependência como doença e não como uma falha de caráter de quem já está na lona. Nada disso é viral, nada disso rende meme, nada disso ganha aplausos. Nada disso resolve de um mês para o outro e nem às vezes de um governo para o outro. É um trabalho lento, técnico, chato, mas é o que a gente tem que fazer. A briga entre as duas vai durar mais alguns dias. Os problemas sociais vão continuar aí. As famílias vão continuar sendo destruídas, as pessoas vão tirar suas vidas se a gente não fizer nada para regulamentar isso e para ter um colchão de apoio para quem está nessa. Sabe quem paga essa conta? Não é a Virgínia ou a Deolane, não é a casa de apostas, não é o senador que votou pelo arquivamento da CPI. É a família do cara que se matou, é a mulher que descobre a casa hipotecada, é o filho que cresce sem pai. Não tem solução simples ou mágica. E quem diz que é só proibir tudo, né, e acabou, também faz parte desse problema. A gente se vê na semana que vem. Tá difícil conectar as peças do que acontece no mundo hoje, né? No meio, a gente faz esse trabalho para você. Descubra séries que desvendam complexidades como Ponto de Partida Série, com episódios que analisam as ideologias e grupos decisivos nas eleições de 2026, ou então que aprofundam a história do conflito entre Israel e Palestina. Nosso catálogo inclui ainda documentários icônicos como o especial sobre a trajetória de Fernanda Montenegro e programas de entrevistas como Presença de Espírito que provocam reflexões sobre
sobre vida e espiritualidade com convidados de alto calibre. Essa é uma biblioteca de conhecimento meticulosamente pensada para quem não quer mais do mesmo. É um acervo que transcende o superficial dos streamings convencionais. Assina o Meio Premium e assista.